Provérbios capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a gente vai começar aqui, basicamente, fazendo uma breve introdução sobre o livro de Provérbios, e depois nós vamos passar sobre a definição de que é sabedoria, e em seguida a gente vai ver 6 exemplos práticos de sabedoria à luz de Provérbios. Então, a gente vai só passear dentro do livro de Provérbios, tá certo? Por quê, pastor? Porque mês passado nós falamos sobre 4 inimigos da nossa espiritualidade, né? E esse mês nós vamos trabalhar 4 virtudes da nossa espiritualidade. Esses 2 meses nós só estamos trabalhando dentro do livro de Provérbios, tá bom? Então, fazendo uma introdução sobre o livro de Provérbios. Então, você já vê claramente que quem escreveu o livro de Provérbios, majoritariamente, que é isso, pastor? A maior parte, mais de 90% do livro de Provérbios, foi escrito por Salomão, mas não foi somente escrito por ele. Você vai ver, por exemplo, que em Provérbios 31, você vai ver os conselhos sobre a mulher sábia, e quem escreveu não foi Provérbios, mas foi a mãe do rei Lemuel. Foi uma mulher que escreveu o capítulo 31 de Provérbios, listando as qualidades que uma mulher, diante da presença de Deus, deveria ter. Se a gente, inclusive, até quisesse enriquecer Provérbios 31, de certa forma, a mãe do rei Lemuel, ela estava falando sobre as características que uma rainha deveria ter, já que ela está listando qualidades que o rei deveria procurar numa mulher para ser a sua esposa. Então, lógico que a lista de qualidades de Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, na verdade, são características espirituais que uma rainha, na presença de Deus, deveria ter. Então, olha como a coisa se engrandece. Então, quando a gente fala de uma mulher virtuosa, nós estamos falando das características de uma rainha. E aí, se a gente quiser fazer um link, uma ligação com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, a Escritura fala que a igreja, os santos de Deus, todos nós, nessa Nova Aliança, somos reis e sacerdotes. Possuímos um ofício de reinado, porque Jesus prometeu que reinaremos com Ele para sempre. Na listagem, então, do Apocalipse, das qualidades da igreja, aliás, das promessas dadas à igreja, de certa forma, todos nós somos reis e rainhas abaixo do que é chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. Então, olha que coisa linda, né? Provérbios, então, não foi escrito somente por Salomão, mas temos também outros autores, mas majoritariamente foi Salomão que escreveu. Então, logo de introdução, nós temos isso. A segunda coisa que nós vemos aqui dentro do livro de Provérbios é a sua proposição, o seu alvo. Qual é o objetivo, pastor? Quando o Espírito de Deus inspirou e capacitou Salomão para poder escrever Provérbios. Foi para se focar na definição do que é sabedoria, como a gente aprende sabedoria e como a gente vive sabedoria. Então, esse é o propósito maior do livro de Provérbios. Entender o que é sabedoria, como nós podemos aprendê-la e como nós podemos vivê-la. Por isso que, de certa forma, o livro de Provérbios é o livro mais prático. Um dos livros, talvez, ou o maior, mais prático da Bíblia. Como assim prático, pastor? Ele vai enumerar muitas, mas centenas de situações
onde ou você vê uma coisa errada na prática que você deve evitar, ou como você deve agir com sabedoria naquela situação. Então, são centenas de situações que o livro de Provérbios vai falar para a gente. Então, é um livro de caráter prático. Ele me mostra na prática, em situações reais, como é que eu devo agir e como é que eu não devo agir. Uma outra característica interessante para a gente introduzir aqui o livro de Provérbios, irmãos, eu e o diácono Araújo tivemos já a experiência, o Araújo inclusive muito mais do que eu, de nós visitarmos e trabalharmos, e inclusive os irmãos da capelania também, né? Diácono Edilson, irmã Rosália, também já tiveram essa oportunidade de trabalhar em casas de recuperação. E em casas de recuperação, que se inspiram em modelos antigos de discipulado espiritual, de treinamento e tudo mais, a palavra, um dos tratamentos, né, uma das formas com que eles trabalham a questão de criar numa pessoa que está se recuperando de dependência química um hábito de ler a Bíblia, é se basear no livro de Provérbios. Geralmente eles trabalham dois, Provérbios e o livro de João. E o livro de Provérbios tem um caráter interessante que a gente pode puxar para a nossa vida. Já tratei isso aqui outras vezes na igreja, que é o quê? Sobre a coincidência de que, da maneira como Provérbios é dividido, porque Provérbios tem 31 capítulos, e você pode fazer um devocional de um capítulo por dia, todos os meses do ano, no livro de Provérbios. Você já teve essa experiência? Ou já pensou em fazer? Se não fez, faça. Você pode pegar um mês inteiro e separar um capítulo por dia no livro de Provérbios. Então, Provérbios, ele vai cada vez mais se tornando um livro de caráter prático para a gente. Você pode dedicar um dia por mês e quando acabar e quiser ler de novo, lê de novo. Porque o pessoal nas casas de recuperação fazem assim. Devocional 31 dias em Provérbios, terminou, começa de novo. E na medida que você vai lendo e relendo o livro de Provérbios, você vai entendendo melhor as aplicações do texto bíblico. Tá certo? Lembrando, irmãos, que os irmãos têm liberdade durante a explicação de querer acrescentar alguma coisa, de fazer alguma pergunta. Estão com liberdade para isso, tá bom? Não espere, vocês sabem que eu falo muito, se eu falar, eu falo direto. Mas se quiserem perguntar, tirar alguma dúvida relacionada à lição, fiquem tranquilos, tá? Fiquem à vontade. Então, e a última coisa que eu queria aqui introduzir, irmãos, sobre a questão do livro de Provérbios, é que o livro de Provérbios, ele se divide de uma forma que ele trabalha as grandes sessões da vida. Pastor, como assim trabalhar as grandes sessões da vida? Provérbios vai trabalhar família. Provérbios vai trabalhar família. Ele vai trabalhar, por exemplo, a questão de autoridade dos pais em relação aos filhos, de como eles são exemplo para os filhos e como eles devem assumir esse caráter de que são professores dos seus filhos, professores de espiritualidade. Da mesma forma, Provérbios vai mostrar que os filhos precisam se colocar na condição de aprendizes dos seus pais, para que eles não devem desprezar, porque sempre existe um conflito de geração. Esse conflito de geração que a gente pensa é uma coisa de agora, não. Desde que o ser humano é ser humano, desde que o ser humano pisou na terra, sempre houve o conflito de gerações. A geração mais nova olha para a geração mais antiga e diz: vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que eu passo. Vocês não me entendem. E aí quando aquela geração mais nova vira pai e mãe e lidar com seus filhos, aí ela percebe que vai ouvir o mesmo questionamento para os seus filhos. Então todas as gerações, elas entram em conflito. Sempre. Provérbios vai tentar mostrar que os filhos precisam se colocar na condição de aprendizes e não desprezar o ensino do pai e da mãe, mas também vai reivindicar para os pais que eles não podem abdicar do dever, é missão, não é opção, de serem professores. De que eles estão todo o tempo sendo observados pelos filhos em seus erros e acertos. E que eles, principalmente na atitude prática, é que os filhos aprendem mais dos pais. Então, Provérbios trabalha sessões da família,
né? Relacionamento de pais e filhos. Ele também vai trabalhar uma outra seção de nossa vida, que é o casamento. A gente até pegou um pouco disso sobre a lição sobre lascívia, né? Sensualidade, adultério na última lição. Ele vai trabalhar então noções dessa questão de fidelidade conjugal, o valor do casamento. É uma outra grande seção da nossa vida que Provérbios trabalha. Uma outra grande seção que Provérbios vai trabalhar sobre o valor do trabalho, que a gente tem que saber lidar com o trabalho secular, com o nosso ganha-pão, que não é de qualquer forma que a gente trabalha, não é de qualquer forma que a gente se lidar com o dinheiro. Provérbios tem lições importantíssimas sobre as finanças, né? Provérbios fala sobre como é que eu tenho que lidar com o meu patrão, ou como eu tenho que lidar com o meu negócio, caso eu seja uma pessoa autônoma, tá certo? Então, o livro de Provérbios trata também dessa outra grande seção. Outra grande seção que às vezes passa despercebido. Provérbios trata a forma como a gente tem que lidar até com os governadores, com os políticos. Saber lidar com eles em certas situações públicas. Aí você diz, pastor, até com político Provérbios nos ensina? Até com político, né? Até com político. E, por fim, ele vai trabalhar um dos capítulos também mais belos de Provérbios, como a gente já citou aqui, sobre a questão das mulheres, né? Inclusive, irmãos, vocês podem perceber uma coisa. O pessoal da teologia liberal, que a teologia liberal basicamente é uma teologia que questiona a veracidade da Bíblia, questiona a inspiração divina da Bíblia, considera a Bíblia como um livro humano, apenas de caráter cultural, produzido pelos judeus, num sistema onde os homens tinham prevalência e que essas culturas, patriarcado, machismo, seja lá o quê, se refletiram na Bíblia. Então a Bíblia não tem esse caráter tão divino. A teologia liberal é nisso. E os liberais, por exemplo, gostam muito de falar nisso, que a Bíblia é um livro machista, que é um livro que evidencia o homem e empobrece a mulher, que supervaloriza o homem e diminui a mulher. No entanto, geralmente esses argumentos ficam só na base da falácia. Porque quando você, de fato, é um leitor bíblico, e se você pegar os valores e condições com as quais Deus trata as mulheres na Bíblia e compara com a época que a Bíblia foi escrita e compara com hoje, você vai ver que de machismo a Bíblia não tem nada. Ao contrário, a Bíblia dá o valor e a dignidade justo da mulher que a sociedade sempre tirou. Então, quando o Provérbios, que é a última seção, né, como nós falamos aqui, fala, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o das muitas joias. Está falando de um valor que vai além do econômico, do financeiro. O valor espiritual e moral de uma mulher na presença de Deus é um valor incalculável. Então, se você pega da lei e vai atravessando os profetas, chegando no Novo Testamento, aí é que você vê mais ainda uma dignidade dada à mulher que a cultura da época não tinha. Exemplo, era uma falta de respeito horrível um homem conversar sozinho com uma mulher, porque se insinuaria uma série de coisas, né? Mas não só isso, além disso, dar um devido crédito à mulher no sentido de ela aprender, de ter um conhecimento muito importante, de fazê-la uma porta-voz de algum ensinamento. A cultura da época não deixava, o machismo de fariseus, hipócritas, religiosos, não deixava. Mas Jesus se senta sozinho com uma mulher junto ao poço de Jacó, a famosa mulher samaritana, e faz dela uma porta-voz, uma pregadora do Evangelho na cidade de Samaria. Jesus utiliza aquela mulher de uma maneira tal que toda a cidade de Samaria sai da cidade e vai ter com Jesus, vai se encontrar com Jesus no campo, fora dos limites da cidade,
para ouvir o que Jesus tinha a dizer, graças à pregação daquela mulher. Aquela mulher saiu testemunhando, conversando, dialogando, convidando as pessoas para terem um encontro com Jesus. Você não vê isso na história, e principalmente naquela época, de ser dado à mulher um crédito tal, uma confiança tal, uma situação de proclamadora de uma grande notícia. Né? Não havia embaixadoras, né? Não havia. Mas Jesus faz daquela mulher uma embaixadora. Jesus dá às mulheres a dignidade de serem elas as primeiras ao verem Ele ressuscitado. E não à toa, se nós raciocinarmos de forma bíblica, porque Jesus dá a elas a dignidade de serem as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Porque quem vai cuidar do corpo de Jesus, de embalsamar, de colocar os óleos que faziam parte da cultura funerária da época, são as mulheres, não são os homens. Mas além disso, de todos os homens da Bíblia, de todos os apóstolos, só João ficou ao pé da cruz. Mas as mulheres, não. As mulheres não abandonaram Jesus, as mulheres ficaram ao pé da cruz. Então, certas dignidades que não eram dadas às mulheres na época, Jesus deu. Então isso é fruto, na verdade, se as pessoas pesquisarem, a Escritura dá o devido valor à dignidade. A cultura de hoje é que desvaloriza a mulher. Como eu acabei de citar logo no começo, né? As duas jovens que hoje eu conversava, minhas alunas, crentes, olhavam aquelas meninas, né? Se rebolando e tal, aquela coisa toda, e achavam, rapaz, isso não é digno de uma mulher, né? Pode falar. Uhum. Eu queria saber se barba é proibida. Barba é proibida? É proibida, né? Não porque Jesus usava barba. A Bíblia, não porque Jesus usava barba. A Bíblia fala lá em Provérbios, profeta Isaías, que arrancaram-lhe a sua barba no processo de crucificação. A partir de Isaías capítulo 53, se você olhar os textos, no processo de tortura de Jesus usava barba, todos os judeus sempre usavam barba. Barba nunca foi proibido. Barba é cultural. A barba é uma questão cultural. Tem culturas que valorizam, tem culturas que desvalorizam. Mas é costume. E costume da doutrina, né? Não pode ser colocado como uma doutrina, né? De acordo com o tema do pastor da pregando aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Nosso comunicado. O que fala 1 Timóteo 2,12? Não permite que a mulher ensine a de autoridade sobre os homens. Ela não pode exercer ministério pastoral. Ela não pode usar a autoridade de um homem, que é a autoridade de ministério pastoral. Só. Não ministério pastoral. No ministério pastoral, somente. Então, essa dignidade, irmãos, faz parte dentro do livro de Provérbios, né? Então, dessa forma, perceba, Provérbios atravessa todas as dimensões da vida humana. Por isso que Provérbios é extraordinário. Por isso que Provérbios deve ser muito valorizado por nós nesse sentido. Muitas vezes, a gente como igreja deveria olhar com mais carinho para esse livro. Quando você precisar tomar decisões sobremodo importantes na sua vida, você deveria parar, abrir o livro de Provérbios e orar a Deus. E pedir, Senhor, me fala, talvez aqui eu tenha conselhos muito importantes para a minha vida, conselhos que vão me ajudar a tomar grandes decisões. Porque, meus irmãos, um dos grandes desafios que a gente tem na nossa vida, nem sempre é entender a Escritura, mas é como colocá-la na nossa vida prática. É como fazê-la real, experimental na nossa vida. Amém? Então, terminamos essa introdução. Eu quero convidar então agora vocês a fazermos agora uma sequência de leituras, onde a gente vai pegar e vamos pegar e fazer aplicações práticas, tá certo? Então, primeiro a gente vai definir o que é sabedoria. Eu quero convidar você a abrir em Provérbios, as leituras vão ser salteadas, tá? Provérbios capítulo 24, versículo de número 3. E aí mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, para a gente caminhar em sequência, a gente vai fazer as leituras mais rápido, tá bom? Inclusive, quem achar, pode até
ler para ajudar aqui no engajamento de vocês. Provérbios 24, versículo 3. Se alguém achou, pode ler em voz alta, por gentileza? Com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma. Ótimo. Então nós vemos aqui nessa expressão que com a sabedoria se edifica a casa, ele está falando do quê? Quando eu tenho sabedoria, eu vou saber edificar, construir. E ele fala sobre a casa. Alguém pode pensar, pastor, mas então é casa a nível material? Ou seja, construção, pedreiro? Não, é casa lar, é casa família, ok? Não é... Porque imagina, se fosse só uma casa, então é só para quem é pedreiro? Não, ele está falando de casa no sentido de família, de lar, tá certo? Então, com entendimento ou inteligência, né, de acordo com a tradução, ela se estabelece. Então, olha o que nós podemos tirar sobre definição de sabedoria. A sabedoria me ensina a construir e a estabelecer. Então, sabedoria, a sabedoria é o quê? É o ter conhecimento de alguma coisa, mas eu não paro só no ato de ter conhecimento. Eu tenho conhecimento e eu aplico este conhecimento. E além disso, eu aplico este conhecimento para o bem, para benefício, para a bênção. A começar na minha vida, em seguida na vida de meu próximo, dos que estão ao meu redor, minha casa, minha família, né, começando ao meu redor. E tudo isso tem um objetivo final. Qual é o objetivo final, pastor? A glória de Deus. Porque a nossa vida gira em torno de nós glorificarmos ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia vai dizer que tudo foi criado por Ele, por meio nele e nele. Para Ele sempre seja a glória. Apocalipse vai dizer que todas as coisas vieram a existir porque assim Ele quis, para louvor de sua glória. Então, qual é o supremo objetivo da vida do cristão? A glória de Deus. Então, todas as minhas atitudes giram para o louvor de sua glória. E na medida que Deus é glorificado em minhas atitudes, Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele, nesse fluxo de glorificá-lo, Ele também ao mesmo tempo me abençoa e faz que eu usufrua de uma plena felicidade que eu jamais teria se eu não estivesse glorificando a Ele. Então, o supremo prazer e alegria do crente é glorificar a Deus. E quanto mais ele glorifica a Deus, mais a alegria de Deus ele usufrui. Amém? Então, vamos lá. Então, sabedoria é o que é? É o conhecimento que eu tenho para prático, para o meu benefício, para o benefício do meu próximo, que redunda para a glória de Deus. Então, passa-se por esse raciocínio, sabedoria. Conhecimento qualquer um pode ter. Mas isso não quer dizer que tal pessoa seja sábia. Aliás, muitas pessoas caem, pecam, transgridem e a gente se admira. Poxa vida, tal pessoa tinha tanto conhecimento, como é que se deixou levar por tamanha queda, por tamanha falha? Ela não agiu conforme a altura do seu conhecimento. E aí você entende. Sim, mas está certo. Ela tinha só conhecimento, ela não tinha sabedoria. Se aplicarmos dessa forma, irmãos, uma pessoa... ela pode ter muito conhecimento, mas se ela não põe em prática tal conhecimento da palavra de Deus, ela não é sábia, ela é só uma conhecedora. Ela é uma intelectual da Bíblia, mas ela não vive a plenitude da Bíblia porque ela não coloca em prática. E por muitas vezes, cristãos que talvez tenham até um conhecimento bem menor da Bíblia, mas consegue pôr em prática pelo menos os princípios básicos, os fundamentos da Bíblia e coloca em prática na sua vida, é muito mais abençoado do que aquele que tem muito conhecimento. Ok? Sabedoria, conhecimento prático para o meu bem, para o bem do meu próximo, que para a glória de Deus. Essa é a definição básica de sabedoria. Vamos abrir em outra passagem, Provérbios 14, versículo 8. Quem achar, pode ler, por gentileza. Provérbios capítulo 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Ótimo. Olha novamente a palavra aqui reivindicando. Sabedoria, a sabedoria é conhecer, mas conhecer também o seu caminho, é entender a sua prática.
Outra coisa que eu quero que você não esqueça nessa noite. A forma como o Antigo Testamento fala, quando o Antigo Testamento muito fala acerca de caminho, ele não está falando de um caminho meramente físico, uma rua que se dobra. Ele está falando de quê? Ele está falando de atitudes que te levam para algum lugar. Eu já falei isso aqui em outras pregações. No Salmo 119, né? Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, ele fala lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Ou seja, eu só trilho o caminho se eu dar o primeiro passo. Dar um passo é uma decisão. E o caminhar neste caminho é a consequência da decisão que eu tomei. Então, a Bíblia está dizendo que ela será luz para eu tomar minha decisão e luz para eu lidar com as consequências destas decisões que eu tomo a cada pisada, a cada passo. Então, veja então que a linguagem do caminho, que a gente está acabando de ler aqui em Provérbios 14:8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. É lógico que não é caminho de caminhar, de trilhar qualquer coisa. É caminho de consequência das decisões, consequência de cada pisada que você toma, de cada passo que você toma. O crente tem que ficar de vez em quando parando e analisando para onde é que eu estou caminhando. Ou, Senhor, que rumo a minha vida está trilhando? Senhor, quais serão as consequências das decisões que eu estou tomando agora na minha vida? Deus me ilumina. Deus me mostra se as decisões que eu estou tomando hoje terão consequências para a glória de Deus, terão consequências benéficas para mim ou não. Se vão te glorificar ou não. Meus irmãos, esse ato de refletir, meus irmãos, é uma coisa sobremodo, é muito espiritual isso aqui. Porque, irmão, a correria do dia a dia, muitas vezes te impede de fazer com que você pare para pensar, para avaliar a tua vida. Meu Deus, como é que está a minha rotina de vida? Meu Deus, a maneira como eu estou vivendo, como eu estou acordando, os primeiros passos que eu dou durante o dia, as prioridades que eu estou tomando durante ao longo do dia. Senhor, me ajuda, está sendo para a tua glória? A gente não está fazendo isso mais. Dado a correria, eu tenho que acordar, tenho que fazer isso, fazer essa coisa, tem uma coisa. E não para de perguntar. De maneira tal que às vezes, a gente toma decisões na base do automático. Eu falo assim, piloto automático. E às vezes a gente se admira. Por exemplo, irmãos, uma coisa que eu chamo muita atenção. Às vezes os irmãos querem isso do pastor, mas não querem isso de si. Por exemplo, vocês acham, irmão, que vocês não iam achar estranho eu aqui como pastor? Estou aqui, numa escola bíblica e tal. Qual é a expectativa de vocês? Normal. O pastor vai estar domingo, vai estar trazendo a pregação. Mas imagina se chegasse aqui domingo, vocês chegassem aqui, aí o pastor Diego não chegou, vocês ligam para mim e dizem assim, pastor, vai começar o culto, cadê o senhor? Tal, aquela coisa. Eu dissesse para vocês assim, irmãos, eu cheguei em casa quinta-feira à noite, depois da escola bíblica, fui olhar o site do LX, isso como se eu tivesse dinheiro, né? Achei uma casa legal ali, lá na Parangaba. Aí eu pensei, casa boa, aqui, eu comprei essa casa. Aí comprei a casa na sexta, aí eu pego meu caminhão de mudança no sábado, levo as coisas tudo para lá, chega no domingo, aí eu nem aviso, eu só digo para vocês. Aí vocês vão atrás de mim. E aí, pastor, vem, não, irmãos, é o seguinte, eu decidi morar lá na Parangaba, achei uma casa boa na LX aqui, já me mudei. Pastor, e a igreja? E a sua responsabilidade e a gente? Irmãos, vocês encontram outro pastor facinho. Só o que tem por aí é pastor. Não, irmãos, vejam aí como é que vocês fazem. Não era estranho? Seria super estranho. Seria uma irresponsabilidade minha absurda. O Araújo ia ser o primeiro a reclamar. Aí eu vou dar um zap para mim perguntando. Né? Mas aí quando um membro da igreja faz isso? Você está caminhando na igreja e tal, de repente, isso aconteceu, irmãos, até ano passado. Não foi aqui não, mas foi em outra congregação nossa. A pessoa do nada fala, vou morar no interior.
Vou lá morar no interior e tal. Irmão, tu orou para isso? Não, mas é porque eu estou fadado daqui, quero morar no interior. Pá, decide se embora. Aí pergunta, mas orou? Avaliou? Perguntou? A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. É entender as decisões que você está tomando. Inclusive, essa irmã, ela foi. Ela pegou, decidiu, foi-se embora, foi para o interior. Foi para lá. Mas depois voltou. Coisa de momento. Outros irmãos também chegaram a se mudar de estado, sem perguntar a Deus, sem orar, sem sequer ter a consideração de sentar com o pastor e perguntar, pastor, eu estou pensando em fazer isso, mas o Senhor, como meu líder, eu queria perguntar a opinião do Senhor, sabe? O que o Senhor acha disso? E eu, como pastor, irmão, teria a sinceridade de dizer, irmãos, eu sei, eu não sei, ou então vamos orar. Mas sabe, essas decisões, às vezes sobre modo importantes, sabe? Entender o seu caminho. De uma hora para outra pessoa decide, eu vou mudar. De uma hora para outra pessoa decide, quero mais esse emprego não. Vou fazer outra cor da vida. E tal. Ou então, de uma hora para outra, toma a decisão de comprar uma coisa muito cara, sem ter perspectiva nenhuma de que daqui a um ano vai poder pagar. Pastor, por que você está falando dessas coisas práticas? Porque, irmãos, isso mexe muito com a nossa vida. Mexe muito com a nossa vida. Nós deveríamos ser o povo na sociedade, deveríamos ser considerados o povo mais sábio da terra. Por causa disso aqui, por causa da Bíblia. Por termos um manual de vida tão extraordinário como é o livro de Provérbios. Um livro prático, que manda eu parar antes de tomar uma grande decisão. Que manda eu refletir, que manda eu pensar sobre o meu caminho. Pensar sobre as decisões que eu vou tomar antes de tomar essas decisões. E a correria dessa sociedade está querendo impedir isso, o ato de parar para refletir. Então, definimos sabedoria. Segunda coisa que eu quero falar para vocês é como aprendemos a sabedoria. Basicamente de duas formas. Pela leitura, ou por ouvir a sabedoria, ou pela prática, muitas vezes, do erro. Mais ainda do erro do que do acerto. Ou você aprende ouvindo, ou você aprende vivendo. E às vezes nessa vivência, a tendência maior é você aprender mais pelo erro do que o acerto. É raro você aprender um conselho sábio, porque naquela hora você acertou. Rapaz, que bom que eu tomei essa atitude, vou aprender isso. Isso que eu fiz me ajudou. Não, geralmente a gente aprende mais com os erros. Meu Deus, como foi grande, Deus, esse vacilo sobre a minha vida. Como eu errei. Oh, meu Deus, me ajuda a não fazer isso de novo. Então a sabedoria se aprende por ver, né? Por aprender ouvindo, ou então pela prática, seja de erro ou acerto. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo... Aí assim, a gente já leu esse texto, a gente só vai voltar. Foi o primeiro texto que a gente leu, tá? Eu vou dar ênfase aqui, Provérbios capítulo 1. E vou dar ênfase aqui, o negócio que quando eu copiei aqui, eu coloquei sem o versículo, mas eu acho que está, versículo 2, acho que é o versículo 3. Provérbios 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Para dar aos simples prudência e aos moços ou os mais jovens conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Eu quero dar ênfase a esse versículo 3, quando ele fala para dar aos simples prudência. Simples na leitura do Provérbios é uma pessoa carente de entendimento. Não confunda simples, esse daqui de humildade. Na nossa linguajar popular de hoje, ele é muito simples. Você está querendo que ele é uma pessoa muito humilde. Não é simplicidade de humildade, é simplicidade de carência de raciocínios. O raciocínio dessa pessoa é muito simples, é muito superficial, é muito raso. Então, muitas vezes até o simples vai ser colocado em outra tradução como o tolo. A pessoa não entende, é simples de entendimento, é tola na verdade. É um raciocínio tão pequeno, tão superficial, que precisa aprender mais. Precisa aprender mais. É o 4, pastor. Né?
É o 4, né? Obrigado. Então, nesse verso 4, quando ele fala para dar aos simples prudência, ele está dizendo, olha, você não sabe tomar decisões. Seu conhecimento é superficial, mas você vai ler Provérbios para dar entendimento, para te dar prudência. E a ênfase que ele dá à nossa juventude, no sentido de que como a nossa juventude é a parte onde nós temos menos experiência de vida, ele está dando ênfase dizendo que aos mais jovens, à juventude, conhecimento e bom siso. Na minha tradução é bom siso, mas o contexto, essa palavra originalmente quer dizer saber se comportar. Então, muitas vezes, na nossa juventude, lógico, dada a nossa inexperiência de vida, tem certas situações que a gente não sabe nem o que falar, nem o que dizer. Olha, a gente chega na vida adulta também, a gente não sabe, às vezes, que dirá jovens. Aí ele está dizendo, olha como é bom para você, na sua juventude, ler Provérbios. Porque vai te dar conhecimento e capacidade de se comportar de forma ideal. Bom siso é ter um jeito ideal de se comportar naquela situação. Você vai saber como agir. E você vai saber como agir porque você leu Provérbios. Né? Então, pastor, por que você está dando ênfase a isso? Porque o segundo ponto é, como aprendendo sabedoria? Lendo. E uma vez lendo e ouvindo, eu sou levado então a praticar. E aqui ele está lembrando. Olha, Provérbios foi escrito para isso. Para te dar sabedoria, para te dar prudência, para te dar entendimento, para te dar bom comportamento. Tá bom? Inclusive, a questão da ética, que é o comportamento ideal que nós devemos ter, vai ser tema da próxima lição. Vai ser na lição da semana seguinte, tá? A gente vai tratar sobre comportamentos ideais que o cristão deve ter em várias situações que Provérbios trata. Terceiro ponto, a dedicação no aprendizado da sabedoria. Olha, irmão, se a sabedoria é algo extraordinário, no sentido de que ela me faz ter entendimento de Deus, me traz benefícios e, por fim, eu ainda beneficio, abençoo quem está perto de mim, sabedoria tem um valor extraordinário. Mas não é só dizer que a sabedoria é algo muito precioso, eu preciso viver a altura disso que eu estou dizendo. Então vamos lá. A primeira passagem que eu quero te convidar a ler é em Provérbios capítulo 2, versículos 3 ao 5. Sobre o valor da sabedoria. Ela não é um mero conselho curto de internet, né? Aqueles videozinhos curtos, né? Que o pessoal joga no status. Seja assim, fale desse jeito. Aprendi que não tenho muitos amigos, aprendi até só que pessoas me seguem. Besteira. Né? Aqueles conselhos aí bestas que não tem fundamento nenhum. Não. Vamos entender isso aqui, né? Provérbios capítulo 2, versículo 3 ao 5. Veja o que a Bíblia fala. Se clamares, preste atenção nessa expressão, se clamar por conhecimento e por inteligência você levantar a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3 ao 5. Olha essas expressões. Se clamar. Você sabe o que é um clamor? É quando você está gritando, em choro, em desespero. Eu preciso. Quem clamava era, por exemplo, aquela mulher lá do Evangelho de João, a mulher Sírio-Fenícia, que gritava no meio da multidão, clamava: Senhor, filho de Davi, né, cura minha filha e tal. E ele não ouvia, né? Porque tinha um processo naquela mulher que Jesus queria trabalhar. Quem clamava, quem gritava, era o cego Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava, gritava. E gritava em tom de desespero. Então a Bíblia fala que quando você for pedir a Deus sabedoria, você tem que pedir a sabedoria. Não, mas Senhor, me faça sábio. Deus quer ouvir dos nossos corações um clamor por sabedoria. Porque a sabedoria não é uma coisinha qualquer. Não é um conselhozinho colocado no canto de uma agenda. A sabedoria, ela revoluciona a maneira como a gente vive. É um presente de Deus. Então, se eu dou o devido valor a esta sabedoria, eu sei que pela sabedoria a minha vida pode ser uma bênção ou pode ser uma perdição.
Eu preciso tratar a sabedoria à altura do que ela é. Então ele diz, se você clamar por entendimento, né? E você levantar a sua voz. Então olha essas expressões, elas são fortes. Não é qualquer coisa. E aí ele vai dando mais valor à sabedoria, dizendo, se você buscar sabedoria como se fosse uma prata, como se fosse um tesouro escondido. Escondido aonde, pastor? Nas profundezas da terra. Ou escondido num campo que ninguém consegue achar, mas quem achar sabe que encontrou uma grande riqueza. Você se lembra quando é que Jesus utilizou essa expressão? O reino de Deus, dizia Jesus, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. E quando o achou, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Porque o que ele tinha não chegava nem perto do valor daquele tesouro que ele achou naquele campo. Pastor, o que é esse tesouro escondido no campo? Inclusive, irmãos, isso aqui ainda tinha no Brasil. Isso teve até uma boa época aqui no Brasil, sabia? Era o seguinte, como não havia policiamento civil na época, né? Policiamento militar e tal, o cidadão, ele precisava fazer a sua própria segurança. Os soldados que a gente vê na Bíblia, soldados romanos, eles não faziam a segurança dos judeus. Eles estavam ali apenas para impedir revoltas e revoluções que os judeus quisessem fazer para se desligar do Império Romano. Eles não estavam para proteger os judeus. Eles estavam lá para manter a ordem, para eles não se revoltarem por causa do domínio de Roma e dos impostos que eles pagavam. Tá certo? Diga lá, Diácono. Mesmo que aconteceu lá no Egito, eu falava com medo dos israelitas se revoltar, né, contra eles e formar uma rebelião. Por isso que ele fazia a opressão, para que eles ficassem cansados de tanto trabalhar para não poder fazer uma revolta. Isso é um outro método, muito bom, exatamente. Então, sempre o opressor, né, o imperador, o rei, o opressor, ele tem medo que o povo se revolte, né? Tem medo que o povo se revolte. Então, o judeu, ele não tinha segurança. Então, quando ele acumulava certos tesouros, prata mesmo, ouro, né, dinheiro, moedas, ele sabia que a qualquer momento alguém podia invadir sua casa, roubar. Aí você pensa assim, não, pastor, se roubassem ele, ia lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Não tinha delegacia. Se você avisasse que foi roubada para um soldado, ele ia só ouvir, mas registrar, teve um ladrão aqui e tal, aquela coisa, nada. Não tinha isso. Era não possível. Então o que acontecia? O judeu, então, se ele tivesse uma terra, ele procurava um local no seu campo, né, longe de qualquer suspeita, e cavava e enterrava o seu tesouro ali, as suas economias. E fazia isso de maneira muito bem escondida. O que era o problema? Se ele fosse igual a mim, que às vezes eu quero esconder alguma coisa, ele escondia tão bem que se ele tivesse amnésia, chegava um momento que ele esquecia onde escondeu. Eu vivo fazendo isso. Eu escondo uma coisa, essa baixinha aqui, né? A minha filha. Se ela quer pegar isso aqui, às vezes eu pego e coloco no canto, que é diferente de onde eu guardo. Menina, aí onde é que eu vou levar? Aí eu fico perguntando para minha esposa, onde é que está isso aqui? Onde é que está isso aqui? Mas onde é que tu colocou? Não, é porque eu escondi da lavinha aquela coisa, mas eu não estou lembrando onde é que eu coloquei. Os judeus faziam isso também. Às vezes ele poderia esquecer. É difícil, mas tinha casos. Ele esquecia. Tinha casos que a pessoa era idosa. E ela, com medo, às vezes, não falava logo onde o tesouro estava. Ela não compartilhava com a família. Ela morria e nunca ninguém sabia onde é que estava o tesouro. Então, acidentalmente, aí Jesus pega uma coisa do dia a dia. Acidentalmente, um homem achou um tesouro em um campo. Um tesouro escondido. Tesouro este esquecido por alguém que não reivindicou, que não dividiu com a família. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, tinha muitos casos também de fazendeiros que pegavam dinheiro e escondiam em algum canto, dentro, por exemplo, dentro de um vaso, até dentro de imagens de santos. Cavava, tinha muito em Minas Gerais isso. A expressão santo do pau oco, né? Eram imagens de madeira, que geralmente eram ocas por dentro, para evitar que quando a madeira ficasse úmida, não inchasse e rachasse. Então, quando ela ficava oca, evitava o rachamento da imagem no inverno. Quando a madeira ficava úmida, inchava. Tinha gente que aproveitava essas madeiras que eram ocas por dentro e escondia ouro para traficar, para não pagar o imposto para Portugal. E o pessoal escondia tesouro também. Escondia dinheiro.
No Nordeste, muitas vezes o pessoal fez isso, escondia imagens de santos. A imagem ficava lá naquele relicário durante anos, você nem sabia que tinha dinheiro lá. Era um tesouro escondido, né? Aí ele está dizendo, aí a pressa, né? Ou seja, o homem vendeu tudo que tinha. Ele sabia que aquele tesouro era melhor. Faço uma pergunta. Qual é a importância que a gente dá para esse tesouro da palavra? Porque ele está querendo dizer aqui que você tem que ter um esforço além do comum para poder entender a palavra de Deus, para conseguir obter a sabedoria de Deus. Não é só ler, não é só ler qualquer um lê. A sabedoria, ela só se torna real quando você colocou ela, conseguiu colocá-la em prática. Aí está o tesouro do conhecimento de Deus. Senhor, eu quero ser sábio, eu não quero só conhecer, eu quero ser sábio. E o ser sábio está na questão de entender e viver. Não importa se você já leu a Bíblia 10 vezes. Eu quero saber o que existe de Bíblia na sua vida. E as pessoas olham para você e vejam uma Bíblia aberta, uma Bíblia ambulante, uma Bíblia viva andando entre nós. Paulo até utiliza essa expressão, né? Que nós somos como cartas abertas para o mundo. As cartas que falam de quê? De Cristo. Então, queridos, eu vou ser sincero, vamos lá. Quanto tempo você dedica para o seu descanso? Tantas horas, pastor. Quanto tempo você dedica para ler a Bíblia? Para se colocar diante da Escritura? Pastor, sei lá, 10 minutos por dia. Dá para ser mais do que isso? Se a tua consciência diz que dá, então faça mais do que isso. Leia mais do que 10 minutos se a sua consciência diz que isso é pouco. Eu vou deixar a carga da sua consciência. Se você tem qualquer outro tipo de entretenimento, sei lá, andar para algum lugar, ir para casa de alguém, sentar e conversar lá, jogar para fora. Ou então você vai assistir uma TV, vai ver um filme, vai ver uma série, então vai ficar vendo rede social, não importa. Não importa o tipo de entretenimento que você tem. Compare o tempo que você tem de entretenimento, descanso, com o tempo que você dedica e separa para entender a sabedoria de Deus. Se ela é um tesouro, ela tem que roubar o nosso tempo. A Bíblia tem que tirar tempo da gente. Porque assim, se você dedica 8, 10 horas por dia para o seu trabalho, porque você sabe que no final você vai ganhar um dinheirinho, e esse dinheirinho é um tesouro. É o tesouro que você vai pagar a água, a luz, vai comprar comida. Ok, não há nada de errado nisso. Pastor, então é errado eu me entreter? Lógico que não. É errado descansar? Não, é uma bênção descansar. Jesus chamou os apóstolos para descansar porque não estava tempo nem para comer. Marcos capítulo 6. Precisamos descansar, precisamos aliviar a alma. Mas a questão é, se a Escritura é deixada de lado, ou é vista só 10 minutos, 5 minutos por dia, ela não está sendo o tesouro que deveria ser. Ela não está sendo um local de prioridade. Aí vem a pergunta, e por que eu estou tão ruim às vezes? Por que eu não estou conseguindo lidar com essas questões? Você está dedicando tempo suficiente para entender os tesouros de Deus aqui? Você está cavando esse tesouro? Então, irmãos, isso é uma coisa que é para a nossa vida inteira. É para a nossa vida, não adianta, é matemática mesmo pura. O tempo que eu vou dedicar à Escritura é o tempo de crescimento espiritual que eu vou ter diante de Deus. Se dedica pouco tempo diante da palavra, você vai crescer o tempo que você dedica. É pouquinho? Vai crescer pouquinho. Vai crescer a passos de anão. Ou melhor, passo de tartaruga, na verdade. E vai ficar um anão espiritual durante a vida inteira. Porque, às vezes, irmãos, é fato, às vezes o crescimento espiritual de pessoas na igreja, uns crescem de maneira mais lenta, às vezes por questões, uma série de questões. Às vezes a forma como a pessoa se aprofundou no pecado se reflete na vida dessa pessoa durante muitos anos. Irmãos, até pessoas que tiveram problema com drogas, que tiveram seu cérebro prejudicado pela dependência química, eles têm dificuldade, irmãos, até ler uma frase. Manter um raciocínio numa frase simples, é difícil. Tem coisas que vão... A pessoa vai demorar porque a vida que ela levou antes, às vezes, pode lhe afetar no conhecimento de Deus, de crescer. Imagina, irmãos, uma pessoa que foi abusada sexualmente durante anos na sua vida, desde criança.
Você não acha que isso afeta ela, mesmo depois de convertida? Que ela não leva traumas? Que ela sempre vai olhar as pessoas com desconfiança ao seu redor? Que ela vai demorar a ter amizades verdadeiras, até dentro da igreja? Demora, tem tempo. Mas tem pessoas que não crescem logo, não é nem pelo tempo, pelos efeitos do pecado na vida anterior. Tem gente que não cresce logo, é por negligência mesmo. E já tem outros que crescem de maneira muito rápida, porque se dedicam à altura da palavra. Quem mergulha na palavra, perceba, note, tem um crescimento fora da medida. Tem um crescimento fora da curva. Essas pessoas crescem mais rápido, se desenvolvem mais espiritualmente. Vá ver se essa pessoa não está gastando muito tempo com a palavra de Deus. Ela está. Porque está fazendo o quê? Clamando por conhecimento, por inteligência, levantando a voz, buscando a tesouros escondidos como a palavra, como se fosse uma prata. Aí veja, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Outra passagem que reivindica o valor. E dar esse valor tem a ver com as nossas atitudes. Olha, Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Irmãos, não é querendo assim dizer que isso é uma regra, mas em alguns casos a gente se pergunta. Às vezes você paga 10 mil, 15 mil reais num veículo. O que esse veículo vai fazer? Vai te levar para um lado para o outro, vai te ajudar em momentos de necessidade, vai te dar um certo conforto, vai te ajudar a levar para o trabalho, para a igreja, vai levar a tua família para algum lugar, ok. Você vai pagar uma quantia de dinheiro muito cara em uma coisa que vai te beneficiar. Nenhum problema em relação a isso. Mas, irmãos, vocês já pararam para pensar que quando alguém fala assim numa Bíblia de estudo, aí você fala, rapaz, essa Bíblia aqui custa 180, 200 reais. Acho que tá um pulo. O que é isso? Bíblia cara, pelo amor de Deus. Já viu um negócio desse? Esse povo está mercadejando a palavra. Geralmente é o nosso primeiro raciocínio. Eu não julgo. Se você acha que talvez um valor de 200 reais é muito caro para adquirir uma Bíblia de estudo, ok. Porque muitas vezes tem a ver com a questão da tua condição financeira também. Tudo ok. Mas a gente paga 10 mil, 15 mil reais por um carro. A gente paga 1.200, 1.500 reais em um celular. A gente paga, sei lá, 80, 100 reais, 150 reais, às vezes em peças de roupa. Tá? Pastor, por que você está falando de Bíblia de estudo? Porque, irmãos, as Bíblias de estudo, em boa parte delas, muitos comentários vão ajudar, não vão determinar, mas vão ajudar a acelerar a tua compreensão em muitas coisas. Às vezes você tem uma dúvida que você está... Rapaz, eu queria tirar essa dúvida, mas não estou com acesso ao pastor Diego agora. Não estou com acesso a nenhum outro irmão que tenha mais conhecimento do que eu, teoricamente teria mais conhecimento do que eu para me ajudar. Às vezes uma Bíblia de estudo pode te ajudar a ter um conhecimento muito bom da palavra. Porque aquele conhecimento, aqueles comentários são de outros, geralmente, inclusive, de muitos outros pastores que já tiveram uma vivência de leitura, revisão, estudo, e eles resolveram compartilhar naquilo ali. Irmãos, e entender essa palavra, se não for uma Bíblia de estudo, eu te digo um dicionário bíblico, para entender certas palavras que você talvez tenha nem ideia do valor dela. Afinal de contas, você não sabe o que é dracma. Você não nasceu no Israel há 2 anos atrás. Você nasceu no Brasil, você só sabe o que é real, mas não sabe o que é dracma. E Jesus vai dizer que houve uma mulher que perdeu a sua dracma, varreu, procurou e a achou. E ela se alegrou muito de ter achado a dracma dela. E Jesus vai falar sobre a dracma dentro das parábolas, sobre o valor de uma alma. Até a palavra pródigo. Alguém sabe o que é pródigo? A parábola do filho pródigo. Apesar de que a expressão pródigo não está na parábola, né? Oi? Não, aí é prodigioso. É prodigioso. O pródigo,
A expressão pródiga, ela está no sentido negativo, no sentido de fazer grandes coisas, mas ruins. De fazer grandes coisas, mas ruins. Fazer peripécias, sabe? Aquelas coisas, ou como você fez arte, mas fez arte por mal. Né? Então, do filho prodigioso, aliás, do filho pródigo, ou seja, fez coisas grandiosas, mas ruins, gastou tudo que tinha e tal, perdeu toda a herança do pai. Então vale a pena um dicionário bíblico, uma bíblia de estudo, um livro de comentário bíblico, sentar-se e ouvir e ler sobre outras pessoas aprenderam da palavra para enriquecer você. Mas às vezes a gente acha caro pagar R$50 no dicionário bíblico, R$200 na bíblia de estudo, mas não acha caro pagar R$1.000 no telefone. E com uma pancada, pô, acabou. É verdade? Então eu deixo essa reflexão para vocês nesse sentido. Pastor, mas a Bíblia está falando aqui da Bíblia, não está falando de comentário, não está falando de livro. É verdade. Mas eu acabei de falar para você que dentro da Bíblia haverão expressões, palavras, que você vai precisar da ajuda de outros para entender. Então valia a pena você pensar sobre essa possibilidade, investir em crescer no conhecimento da sabedoria de Deus, mesmo que isso exija dicionário e uma série de coisas. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre a verdade, adquire a verdade. Sabe o que é bonito daqui? É que ele está dizendo que você vai ter que pagar um preço para poder entender a sabedoria de Deus. Você vai ter que pagar um preço. Preço da dedicação, preço do zelo, preço da leitura e releitura da Bíblia, preço de gastar tempo diante de Deus para entender. Então você vai ter que pagar um preço. E se nós estivermos dispostos a pagar esse preço, vamos adquirir a sabedoria de Deus. Provérbios 10, 14. Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Provérbios 10, 14. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o sábio, quando ele vai adquirindo sabedoria, ele está entesourando, a expressão entesourando de tesouro. Ele acumula aquilo em sua vida como um bem muito ou mais precioso que ele tem. Então toda a sabedoria que você adquire diante de Deus, ela não é de qualquer valor, ela é de um valor extraordinário. É como se você estivesse colocando tesouros dentro de um grande baú, o baú da tua vida, né? O baú da tua vida. Caminhando para o final, outro ponto, a sabedoria na comunhão com Deus. A sabedoria que a gente experimenta, a gente vai experimentar essa sabedoria no mais alto grau quando a gente está em comunhão com Deus. Um filósofo, né, pode pegar um versículo de Provérbios e falar muitas coisas sobre isso. Mas lembrem que isso que ele está discussando é conhecimento, não é sabedoria. A sabedoria divina, ela vai ter uma base. Qual é a base? A primeira base da sabedoria é ter temor de Deus. Ou seja, ter uma experiência de conversão. Você faz aquilo, não é pelo mero saber, você faz aquilo porque você honra e glorifica a Deus. É a base da tua sabedoria. Entendeu? Provérbios 9, 10. Isso aqui é o que a gente acabou de falar. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Eu sou prudente quando eu conheço o santo por excelência, Deus. E eu começo a entender o que é ser sábio, princípio da sabedoria, quando eu tenho temor de Deus em meu coração. Pastor, o que é temor? Temor não é medo. Temor é respeito em mais alto grau. Não é medo, porque senão você estaria entrando em contradição com 1 João, quando João fala que o verdadeiro amor a Deus lança fora todo medo, medo inclusive dele. A gente não tem medo de Deus, a gente tem temor de Deus. Medo quem tem de Deus é Satanás e quem é ímpio. Devem ter muito medo de Deus. Você não tem medo de Deus, você teme. Não tem, e este temor, o significado bíblico é respeito em alto grau. Porque se você tivesse medo, você não se achegaria à presença dele. Você fugiria dele. Entendeu?
Então esse temor é um temor de me aproximar. Ele é meu Deus, Ele é meu tudo. Ele merece o melhor de mim, eu vou me achegar a Ele. Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Então eu estou vendo aqui que a fonte desta sabedoria plena de Provérbios é Deus. Da boca de Deus vem a sabedoria. Como é que uma pessoa que não possui experiência de conversão vai possuir a sabedoria bíblica? Não vai nunca. Pode até falar sobre a sabedoria bíblica, mas não vai vivê-la. Porque para vivê-la, precisa ouvir da boca de Deus. Precisa ter comunhão com Ele. Provérbios, próxima passagem, Provérbios 4:11, ó. Essa aqui foi as mais passagens que a gente já viu, porque separamos esse ponto. Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria te ensinei, é Deus falando, e por veredas de retidão te fiz andar. Estava falando com um grupo de jovens essa semana, falando que Deus, Ele muitas vezes trabalha em nossa vida como um treinador. Ele está treinando a gente. E muitas vezes nos treinando em situações que a gente a princípio não entende na hora, nós vamos só entender depois. Mas nenhum ensinamento de Deus fica em vão nas nossas vidas. Nenhum ensinamento de Deus. Apesar de muitas vezes não compreendermos na hora. Então ele veja, no caminho da sabedoria eu te ensinei. E Deus está nos ensinando, irmãos, todos os dias. Pastor, eu estou passando por uma aflição, problema, não sei que decisão tomar, estou sendo afligido. Pastor, parece que a minha vida agora está sem sentido nenhum. Mas como? Você aceitou Jesus, você vai morar no céu. Você é um herdeiro de Deus. Você é uma testemunha de Cristo nessa terra. Você tem autoridade sobre demônios, como a Escritura fala. Você é herdeiro da promessa. Você é abençoado, como diz Efésios. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, das regiões celestes. Como assim a tua vida não tem sentido? Tem. Mas muitas vezes as tribulações, com uma névoa, querem embaçar a sua visão e querem fazer com que você não enxergue aquilo que você é. Quando você está envolto a uma névoa de escuridão, da dúvida, da névoa, você não consegue ver qual caminho você tem que seguir, quem você é. Mas Deus está nos ensinando de muitas e variadas maneiras que às vezes só fazem sentido lá na frente. Lá na frente. É que nem como ele falou com Pedro, né? Senhor, não me vai lavar o pé não. Não deixo. Se não deixar eu lavar, você não tem mais parte comigo. Acaba por aqui, raça embora. Não, Senhor, não, Senhor. Não lave só os pés, lave a mão, lave a cabeça. E Jesus foi claro em dizer, o que eu estou fazendo agora você não entende. Vai entender depois. Provérbios 16, 16. Provérbios 16, 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Muito melhor. E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então olha como ele está falando de escancarada, né? Em vez de ficar acumulando muito dinheiro na bolsa de ações, né? Nas poupanças, nos CDBs, no Tesouro Direto, aquela coisa toda, adquire a sabedoria, vale mais a pena. Aliás, é coisa para a próxima aula, sobre a questão de ética com as finanças, né? Vai ter ética bíblica e um monte de coisa que a gente vai ver. Uma delas é a finança. Provérbios 30, versículo 3. Ele fala assim, ó. Aqui é uma murmuração, uma reclamação de quem não ouviu Deus. Olha o que a pessoa vai dizer. Ele está falando do ímpio, tá? Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. É um ímpio. Depois de ele ter tomado uma série de decisões erradas, no final da vida ele vai dizer, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. Olha como ele está associando a sabedoria com o conhecimento de Deus. Que ter sabedoria é andar com Deus. Se eu não andar com Deus, eu não tenho sabedoria, só tenho conhecimento no máximo. Com a sabedoria, irmãos, a gente evita dores desnecessárias. Provérbios 10, 13. Provérbios 10, 13. A gente evita dores que a gente não precisa. Ó. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Está falando do castigo físico. O castigo físico, as dores físicas procedentes de um erro, de um crime, não são para aquele que tem sabedoria, são para aquele que não tem. A sabedoria vai me evitar eu tomar decisões erradas, cometer crimes, problemas que vão me fazer sofrer lá na frente. A sabedoria evita dores.
A sabedoria evita sofrimento. A sabedoria evita punição. Outro ponto, com a sabedoria aprendemos a estabelecer limites e disciplina quando é necessário. Provérbios 29:15, a penúltima passagem, tá? Provérbios 29:15. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que ele está falando? Ele está defendendo de maneira clara que o castigo físico e a disciplina para uma criança, principalmente para aquela que é mais nova, ela é necessária para estabelecer limites. Acho que a diferença entre o rapaz e a criança, Sim, a criança. Ela é mais nova, né? Se bem que, a nível de cultura, isso aí fica uma coisa muito a critério da família. Por exemplo, a gente sabe que antigamente, vamos lá, década de 10 e 20, um cabo de 18 anos, se falasse uma besteira com a mãe puxava na orelha aqui, o cabo ficava assim, ó. O cabo não tinha ousadia de levantar a mão para bater na mãe. Mas dada uma sociedade que nós vivemos hoje, uma criança já de 10 bate numa mãe. Como eu já vi uma vez, né? Uma vez eu até estava comentando com os irmãos, saiu até em jornal. Viralizou um vídeo na internet de uma criança que estava numa escola, uma criança de 10 anos. A mãe querendo levar ela para casa, e aí ela não queria. A criança foi lá no arbusto, pegou umas varinhas de madeira de um arbusto, puxou assim e saiu chicoteando a mãe. E a mãe dizendo, para, só que a mãe toda, né, reclusa, né, diante de uma criança de 10 anos de idade. Isso viralizou, né, isso viralizou. Agora sim, é muito interessante. Irmãos, a posição bíblica é o seguinte: quando ele fala de criança, ele fala de uma pessoa bem mais nova. A criança, ela não consegue ter discernimento e nem limites. É necessário dar castigo físico? É. Se você conseguir criar um método onde você não precisa do castigo físico, se a criança consegue aprender sem dor, olha, melhor ainda. Afinal de contas, qual é o pai e a mãe que fica morto de satisfeito depois de ter dado uma chinelada na criança? Não fica. É estressante, é sofrível, seja para o pai, para a mãe e para a criança. Se você conseguir evitar e conseguir, melhor. Mas a gente sabe na vida prática que isso não dá certo. Nem sempre dá. E se você souber aplicar o castigo físico até uma determinada idade, onde a criança seja moldada, quando chegar lá para frente você não vai precisar bater. Vai precisar só falar. Porque o castigo físico você soube aplicar no momento ideal e veja, Provérbios ainda vai falar em outro caso, né? Aplica a vara, a disciplina, mas não fustiga a criança ao ponto de matá-la. Porque uma coisa é certa, bater na hora da ira, quem é pai e mãe já sabe aqui. Pelo menos uma vez na vida você com pai e mãe que já bateu na sua criança, pelo menos uma vez você já deve ter se arrependido. Uma vez você já deve ter passado do limite. Não era para ter dado com tanta força. Não era para ter sido desse jeito. Pelo menos uma vez na vida, um pai e uma mãe já sentiu isso. Eu não acredito que nunca ninguém tenha passado por essa experiência, porque a gente passa. Somente quem tem mais filhos. Mas uma coisa é certa, irmãos, quando a gente aplica a disciplina cedo, que uma criança que não tem compreensão precisa sentir dor para evitar males piores. Mas uma vez que ela associa a dor à desobediência, ela vai crescendo e vai aprendendo a obedecer. E depois você vai trabalhar outra parte. Qual é a outra parte? É a parte do raciocínio. Onde ela vai aprender que não é só pela dor física que ela vai obedecer, mas é porque ela vai entender que o que ela está fazendo vai fazer mal a ela. Um dia papai e mamãe vai embora, vai para o céu, e esse castigo que a gente está dando para você aprender que quando você estiver na vida adulta, você vai sofrer muito mais, se você não aprender a viver pelo caminho certo. Né? Então, veja como aqui ele está dizendo que a criança não pode ser entregue a si mesma. Porque vai ser o quê? Vergonha para sua mãe. O que é uma criança entrega a si mesma? Não tem hora de comer, não tem hora de dormir, não tem hora para fazer exercício, não vai para a escola, não obedece, não faz tarefa nenhuma dentro de casa, né? Não ajuda em nada dentro de casa. A criança não sabe o que é fechar uma porta, não sabe o que é baixar a tampa de um vaso sanitário. A criança não sabe o que é pegar
roupa suja e colocar no cesto de roupa suja. A criança não sabe o que é varrer. Não sabe nada, não sabe fazer nada da vida. Quando vai crescendo, vai virando adolescente, não sabe o que é fritar um ovo, às vezes. Tem adolescentes que não sabem o que é colocar um ovo, fritar um ovo. Em caso de fome, né? Pai e mãe estão lá, não sabe fazer nada, mas nenhum ovo para poder comer sabe. Aliás, com as excessivas facilidades da vida, para que eu vou aprender a fritar ovo se eu tenho iFood, se eu tenho Uber, se eu tenho... Né, se eu posso ligar, né, para algum canto e pedir comida para mim. Mas vai que não tem dinheiro, no dia. A gente tem que educar filhos para a vida, não é verdade? Né? Diga-me. Eu achei um versículo aqui, pastor, que bate muito com o que você estava falando, né? Sobre a correção. Pode ler, irmão, pode ler. Em Hebreus 12, vem dizendo assim, versículo 5. Já vos esqueçais da exortação que argumento convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ótimo. Se suportais a correção de vós, Deus, como frustrado, como filhos, porque filho a quem o Pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, mas nos corrigiram e nos reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto de justiça nos exercitados por ela. Aqui ele está explicando tanto a criança, como o pai deve tratar, como o nosso pai deve tratar. Ele trata com a disciplina, né? Então, esse capítulo 12 de Provérbios, é 12, né? É 12? Ele exalta, Hebreus, ele exalta a disciplina em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto familiar, pai e filhos, como também no aspecto de Deus conosco, né? Ou seja, foi até um tema de pregação já algumas semanas atrás que eu falei. O que é ser igreja? Ser igreja significa estar disposto a ser corrigido. Né? Um dos grandes motivos que muitas pessoas não conseguem estar fixas em alguma igreja é o fato de não aceitarem serem corrigidas. É lógico que, infelizmente, tem muitos casos que pessoas foram corrigidas por motivações banais, até antibíblicas. Como eu já falei, compartilhei uma vez um caso aqui absurdo de um pastor, hoje pastor, líder de uma casa de recuperação, que ele nos contando que ele estava com a Bíblia, ele chegou no culto, e aí ele foi tipo amarrar o sapato, uma coisa assim, e ele acabou botando a Bíblia assim, entre as pernas. Aí foi fazer não sei o quê. E aí o líder dele lá pegou e disciplinou ele por um ano, porque ele entendeu que ele estava tendo falta de reverência com a Bíblia, só para ele colocou a Bíblia entre as pernas para fazer alguma coisa e retirou. Tem base bíblica isso? Nenhuma. Nenhuma, né? Não faz sentido, né? É uma coisa esquisita, né? Não faz sentido, não tem motivação bíblica para isso, né? E como esse caso que o irmão Marquinhos citou, dentre outros, tem muitas disciplinas que às vezes são decisões tomadas que você não consegue, você não tem base bíblica. Aí o que acontece? Aí o pessoal quer generalizar. Acha então que toda vez que existe uma disciplina na igreja, acha que toda disciplina é errada porque ela é aplicada por um homem que também é pecador. Mas a igreja sempre disciplinou. A igreja sempre disciplinou. Né? O próprio apóstolo Paulo disse para disciplinar um membro da igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a madrasta. Né? Ele fala, expulsado entre vós esse ímpio, porque ele não estava se arrependendo. Ele não estava pedindo perdão, não estava arrependido. Expulsado entre vós esse ímpio, mas veja, era uma disciplina. Para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo.
Essa expressão carne destruída dava a entender que ele ia passar por um processo de muita dor e sofrimento físico. Que ele ia ser massacrado fisicamente. Alguma coisa aconteceu. O que, pastor? Eu não sei. Onde a Bíblia fala, onde a gente se cala, a gente se cala. Mas ele ia sofrer no corpo para que o espírito seja salvo. Então, se ele está falando que o espírito vai ser salvo, ele cria na possibilidade de reconciliação daquele homem, mesmo cometendo um pecado tão horrível, né? Como trair o próprio pai tendo relações com a madrasta. Mas para que o espírito seja salvo. Veja, ele queria uma disciplina de afastamento da comunhão da igreja, visando uma reconciliação. E graças a Deus, que coisa ótima! O nosso Deus, de maneira tão sábia, evidencia em 2 Coríntios que ele se reconciliou e voltou para a igreja. Basta ao tal a dura pena que sofreu, está lá em 2 Coríntios, acho que é no capítulo 5, mais ou menos, né? Que ele seja reconciliado, né? Que ele seja recebido de volta. Isso é lindo. Quer dizer, até os pecados mais grotescos, coisas mais básicas, mas olha como a disciplina teve efeito. Foi duro? Foi. Afastou-se da comunhão, sofreu, tal, mas voltou. Foi recebido de volta. Teve reconciliação. Então, a última passagem que eu quero falar para vocês é Provérbios 28, 26. Essa passagem a gente encerra dizendo que com a sabedoria nós aprendemos a diferenciar as emoções inconstantes da verdadeira razão. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Pastor, como assim confiar no meu coração se eu vivo ouvindo desde a minha terra infância? A minha professora na escola dizia, os filmes me falavam, né? Siga o que está em seu coração, né? Faça o que está no seu coração. A sociedade batizou o nosso coração como se fosse o Deus da nossa vida, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia até fala, anda pelos caminhos do teu coração. Aonde está escrito isso? Eclesiastes, capítulo 12. Anda pelos caminhos do teu coração, sabe, porém, que Deus te cobrará todas as coisas, tudo que você fez. Você tem liberdade para seguir o teu coração? Tem. Mas você vai ter que arcar com as consequências. A Bíblia não coloca o nosso coração como uma medida de confiança. Ao contrário. A Bíblia fala que o nosso coração, ele não é digno da nossa confiança. Porque o nosso coração... pastor, o que você está falando de coração? Estou falando exatamente do centro das nossas emoções. Que as nossas emoções são extremamente inconstantes. Então, quando você confia mais nas suas emoções, ou seja, no seu coração, Provérbios chama você de uma pessoa insensata, que você vai sofrer. Porque hoje você acorda super feliz, eu vou fazer isso desse jeito e tal, papapá. Amanhã tu acorda triste e volta atrás de tudo aquilo que tu decidiu ontem, porque tu decidiu segundo o teu coração. Está entendendo? Se você confiar exageradamente nas suas emoções, Provérbios está dizendo, você é insensato. Provérbios está dizendo que você tem que andar em sabedoria. Livro de Salmos vai dizer o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele falar. Deleita-te no Senhor, agrada-te nele. E ele satisfará os desejos do teu coração. Olha aí, pastor. A Bíblia está dizendo que Deus vai fazer o que o meu coração quer. Pois é. Mas Deus vai satisfazer os desejos de um coração que primeiro se agradou nele, que primeiro se satisfez nele. Um coração rendido e submisso a Deus, que está em harmonia. Aí nesse caso, Deus vai agradar o teu coração. Agora, quando você primeiro, antes de consultar a Deus, você resolve tomar decisões na base de suas emoções, te prepara para o fracasso, que é isso que vai acontecer. Tome decisões baseadas na palavra. O difícil, sabe o que é, irmãos? É a gente tomar uma decisão quando o nosso coração não está querendo. A gente sabe que aquilo é o certo. Eu tenho que me comportar isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso para glorificar a Deus. Estou desanimado, meu coração está... Esse é um grande desafio da vida do cristão. Mas quem não passou pela experiência aqui, hein? Será que você nunca, em algum momento na sua vida,
você resolveu fazer algo para Deus, estavam legais, mas você sabia, não, mas eu preciso fazer isso porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que estar lá naquele dia. Eu dei a minha palavra que eu ia fazer isso com a igreja, com o reino de Deus. Eu vou cumprir, mesmo tentando motivar. E depois, quando você fez aquilo, mesmo não querendo, você não voltou renovado, não? Você não voltou com um ânimo diferente, sem saber como, já que você foi completamente desanimado fazer o teu compromisso espiritual? Por que isso aconteceu, hein? É porque você fez isso de provérbio sem querer. Você não confiou no seu coração. Você andou em sabedoria. O seu compromisso com Deus não depende do seu coração. O seu compromisso com Deus depende de você andar em sabedoria. Se você obedecer a Deus, mesmo que as tuas emoções naquela hora não queiram, Deus vai trabalhar com as tuas emoções. Deus vai renovar você. É aquela clássica história do culto de oração ou da reunião de oração. Você vai desanimado, mas chega na oração, ora, se supera, chora, derrama lágrima. Quando acabou a oração, se levanta o outro cristão, porque Deus honrou aquilo que você fez. Você superou a fraqueza do seu coração e colocou Deus em primeiro lugar. Amém? Pois, meus queridos, então esse foi um resumo, do que é a sabedoria à luz de Provérbios. Próxima lição, na quinta-feira que vem, a gente vai tratar sobre comportamento. Situações bem práticas, situações em momento de funeral, situações que envolvem o casamento, situações que envolvem política. Tem aí umas 6 ou 7 situações que a gente trabalha no livro de Provérbios.